Olá, como vai? Bem-vindo mais uma vez ao canal Conversando com Axé, comigo, Babalorixá Ricardo de Lalu. Fico aí agradecido, né? Meu mudo pé a todos que venham acompanhando aí todos os vídeos que eu estou lançando semanalmente. Espero que estejam gostando e eu esteja ajudando aí para manutenção, né? Para o bom nome do nosso candomblé, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre quem inicia cargos, né? Atendendo a sugestão de um inscrito, eu quero falar sobre quem é que inicia um cargo na sua casa, né? Se é o próprio Babalorixá, se é o Babalorixá dele, ou se é o orixá do Babalorixá, né? Dono da casa. Existem algumas controvérsias em relacionado a isso, tá? Primeiro, eu quero deixar claro uma coisa. Como eu falei no outro vídeo, o modo mais correto para que você dê um cargo para uma pessoa, para um filho de santo, para um Omorixá receber um cargo, o correto é só após os seus 7 anos de iniciado ou confirmado em caso de Ogã e Equete. Por quê? Porque quando você dá um cargo para um filho de santo da casa, só ele vai ocupar aquele cargo. Você não coloca dois, três filhos de santo da casa no mesmo cargo, né? Por exemplo, a Soju. Você só terá um a Soju, né? Você não terá três, quatro a Sojus, né? Então, se para você dar um cargo de tanta importância para um Ogã, para um filho de santo da casa, ele tem que merecer, tá? Não podemos aí dar cargo apenas para satisfazer o ego de um filho de santo da casa, tá? O cargo ele é dado para que ele seja cumprido, é um ofício, do mesmo modo como Babalorixá, né? Todos que recebem um cargo é um ofício, tá, gente? Não é um título. Ah, eu sou a Soju. Não. Eu sou a Soju, ou seja, é o seu ofício, é o seu cargo, então você tem que exercê-lo e não apenas sustentar o título, né? Então, por isso eu sou adepto de que cargo é só para quem já tem pelo no mínimo 7 anos como filho de santo da casa, e ele mereceu este cargo, e não dar o cargo apenas para satisfazê-lo. Então, partindo desse princípio, quem dá o cargo para o filho de santo ou é o orixá da casa, né? Que aí ele mesmo, durante alguma festividade, aponta aquele filho de santo da casa para receber aquele cargo, ou através do jogo de búzios, o sacerdote vai estar, a sacerdotisa, né? Vai estar apurando através do jogo de búzios, e aí você vai apurar como sacerdote, como o ministro-chefe da casa, se aquela pessoa merece, mesmo que o orixá aponte. O orixá, ele vê coisas que não vemos. Porém, no dia a dia, quem vê somos nós. Então você vai dar um cargo para uma pessoa porque o orixá apontou, mas aquela pessoa não merece aquele cargo, aquela pessoa não vai exercer aquele cargo, você vai ficar deficiente na sua casa, porque você não terá outra pessoa para poder, você não poderá por outra pessoa para exercer aquele cargo, né? Então, um exemplo é um Ashogun, né? Muitos já apontam que um determinado Ogã, por ser de Ogum, ele já se torne o Ashogun da casa. Mas primeiro você tem que ver se aquele Ogã poderá honrar este importantíssimo cargo que é ser o Ashogun do seu orixá e da sua casa, pois ele irá né, participar do orô de todas as obrigações da casa, né? Um Ashogun que não participa das obrigações da casa não adianta ter, né? Entendeu? Então quem tem que, no fim das contas, decidir dar a palavra final, quem recebe aquele cargo é o sacerdote ou a sacerdotisa, por mais que o orixá aponte. Por quê? O orixá é o dono da casa, mas ele deu a incumbência de você ser o ministro, de você ser o coordenador, o babalorixá, você é o responsável da vida espiritual de todos os seus filhos de santo da casa, e não está ali para satisfazer ego de ninguém. Então quem inicia todos os cargos na casa, quem dá todos os cargos na casa é o sacerdote, a sacerdotisa. Né? Então, se você iniciou confirmou um Ogã, ou iniciou um Ojoie ou um Iaô, quem vai decidir ao longo dos 7 anos que cargo aquele filho de santo da casa vai receber é
Você, né? É o sacerdote e a sacerdotisa. Existem apenas dois casos em que você precisa que o seu sacerdote, né, o seu babalorixá ou a sua ialorixá, inicie um cargo para você, que seria no caso do Oxogum e no caso da sua própria Eked. Se você terá a sua própria Eked, um babalorixá para ter a sua própria Eked, a Eked que vai cuidar dele, cuidar do santo dele, quem inicia essa Eked é o babalorixá dele. Ou no caso de quem já não tem mais babalorixá, porque o babalorixá faleceu, e a lorixá, um ebome, né? Um irmão, um ebome da sua família inicia. Você não inicia o seu próprio, um babalorixá não pode iniciar a sua própria Eked ou o seu próprio Shogun. Então, se você tem um Ogan que ele foi confirmado, tá? Ele foi confirmado como Ogan. E aí você o confirmou e ele vive lá durante 7 anos, ele frequenta, ele participa, ele é participativo, ele é do Ogum ou de outro orixá, tá? Porque, só quem é de Ogum pode ser Ogan, a Shogun? Não, tá? Até teve a própria pessoa que não é que me perguntou isso, eu acabei falando que sim, mas eu até peço publicamente aqui desculpa. Não tem que ser de Ogum para ser o Shogun. Ele precisa ter algum montado. Se ele vai ser um exemplo, ele é de Xangô. Mas o babalorixá, o orixá apontou que ele é responsável, que ele é participativo e que ele é de confiança e que ele pode ter a mão de Obé, que é o que o Ashogun tem, aí é só iniciá-lo de Ogum. Ele já é confirmado de Xangô, mas aí o inicia de Ogum. Raspa, Doshi, Catula de Ogum ou inicia a Doshi, Catula de Xangô e aí monta o Ogum para ele também, porque ele também tem que ter Ogum montado para iniciar Shogun. Então, para ser Shogun, não precisa ser raspada, Doshi e Catula de Ogum. Precisa ter pelo menos o Ogum montado, porque é o Ogum o dono de Obé. Né? É ele que forjou o Obé. Então, Ogum tem que ter montado pelo menos. Você pode até ser de Xangô, de Oxóssi, de Oxalá, de Manjá, mas para ser um Ashogun tem que ter Ogum montado porque ele vai prestar reverências ao Ogum. Então aí você tem um Ogan que está confirmado ali. Aí na hora de iniciação, aí no Jodum, né? No Ajodum do sacerdote, da sacerdotisa, aí sim vem o babalorixá dele, o alorixá dele, ou o mebome, e aí faz toda a cerimônia, né? Do seu Ajodum, e ali junto inicia o seu Ashogun, porque ele será seu Ashogun, ele será seu irmão, porém, ele será seu filho e irmão, né? E ele será responsável. Então, quem faz é o... Agora, existem algumas casas antigas que erroneamente, por não ter o babalorixá ou o ialorixá, incorpora no seu orixá e o orixá inicia aquela pessoa, aquele Ashogun ou os demais cargos da casa. Isso está errado, tá? Um orixá nunca pode ser um babalorixá, tá? Quem inicia um Iaô, um Ogan, uma Eked é o babalorixá, que é o pai do segredo do orixás, e não o próprio orixá. O orixá é uma divindade, é um ser supremo. Ele não pode cuidar de assuntos mundanos, que é a iniciação, né? De encostar na mão de uma pessoa que ainda não é iniciada para iniciá-la. Um orixá só chega próximo de uma pessoa após ela ser iniciada. Um orixá não chega numa pessoa que não é iniciada, impõe a mão numa pessoa não iniciada. O orixá não anda em terreno sujo. Tá? Com perdão da expressão, mas é isso que nós somos antes de iniciados para um orixá. Nós temos uma vida mundana, então nosso corpo é sujo. A iniciação é para nos purificarmos. Então o orixá não anda em terreno sujo. O terreno tem que primeiro estar purificado, tem que estar primeiro fertilizado para que o orixá venha. Então, por isso, um orixá nunca pode dar um ebó numa pessoa, um orixá não pode dar um buri numa pessoa, um orixá não pode raspar, doxar e catular uma pessoa se ela não é iniciada. E mesmo que ela seja, o orixá não tem esse ofício. Não é esse o ofício do orixá. O ofício do orixá é proteger o nosso ori, é nos dar ensinamentos, força, caminho e orientação. Quem faz o ofício de babalorixá é sempre o babalorixá ou ialorixá, tá, gente? Eu não
Então quem raspa é sempre Yalorixá ou Babalorixá, ou o seu Babalorixá, sua Yalorixá, ou na falta de um ebome mais velho da família, né? Não, a pessoa não pode ser de outra casa, tem que ser da família de axé, né? Aí sim ela vem e inicia o seu cargo, que seria no caso apenas da própria Eked e do próprio Shogun da casa. Todos os demais cargos, a Yalorixá e o Babalorixá podem e devem iniciar, tá? Ele até pode chamar o seu Babalorixá, sua Yalorixá, para participar ali da iniciação. O que não pode é incorporar no orixá, porque se o seu orixá, eu sou de Exu, se o meu Exu incorpora para iniciar um cargo na minha casa, essa pessoa que foi iniciada no cargo por Exu Lalu, primeiro que Exu Lalu não faria isso porque ele não é Babalorixá, mas digamos hipoteticamente que ele faria. Aquela pessoa, ela vai se tornar minha irmã, e não meu filho de santo. Ele se tornará meu irmão de santo. E toda vez que ele tiver um problema, tiver que tomar um ebó, eu não vou poder pôr a mão nele, porque ele até vai acabar, é meu irmão de santo, eu não posso dar ebó nele, não vou poder dar porque toda vez eu vou ter que incorporar em Exu para dar ebó nele. Ah, pai, eu preciso jogar o jogo de búzios. Ah, incorpora em Exu para Exu jogar búzios pro meu irmão de santo. Ah, preciso tomar um ebó, ou buri, entendeu? Então, quer dizer, como é que eu vou dar as obrigações de 1, 3 e 7 e as demais obrigações no meu irmão de santo? Porque ele se torna meu irmão de santo, tá, gente? Então me desculpe aí, houve muitas confusões antigamente por falta de comunicação, tá? Um Babalorixá não pode incorporar no seu orixá ou em qualquer outra entidade para dar ebó, buri e raspar. Porque aí ele não está cumprindo o seu ofício de Babalorixá e Yalorixá, né? Quem vai estar cumprindo isso é o orixá dele. Então, todos vão ter que bater cabeça e pedir a benção, não para ele, e sim para o seu orixá, pois ele só é o veículo, e não é isso, tá, gente? Então, o orixá não é esse o ofício do orixá. Tá? Este ofício de dar ebó, iniciar, raspar, catular, dar buri, orientar, é do sacerdote, é da sacerdotisa da casa. Tá bom? O sacerdote, é a sacerdotisa que tem, por fim, a palavra final. Tá bom? O orixá, ele vem e orienta, aí o Exu Lalu manda, diz o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Porém, se eu não concordar, eu vou falar para Exu Lalu, agô, meu velho, agô, meu pai, o senhor tem que me mostrar o que eu devo fazer. Tá? Porque senão eu não sou... Se Exu Lalu me deu o ofício de Babalorixá, é porque ele confia na minha capacidade. Então, a palavra final dentro da minha casa tem que ser a minha. E a de Exu Lalu. Mas as funções, os ofícios, todas as funções, quem cumpre sou eu. Tá bom? Eu espero estar aí esclarecendo, estar ajudando. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre iniciação, né? Se é iniciação ou possessão, tá bom? Também atendendo aí a solicitação de uma pessoa inscrita no canal, tá bom? Então espero que estejam gostando, dá um like aí, por favor, compartilhem com os amigos, tá ok? Se inscreva no canal, né? Vamos aumentar o número aí, vamos se inscrever no canal, assista os próximos vídeos, tá bom? Mais uma vez, meu mojubá a todos, Odabó.